eu quero estar congregando. E você não tenha dúvida disso. Mas eu tenho muita dificuldade quando eu vejo a igreja ela ser tratada de uma forma que não está sendo igreja. Por exemplo, quando há uma ênfase muito grande no crescer, mas em detrimento do crescer na graça, do crescer no conhecimento. Eu conheço igrejas que são muito grandes, enormes, lotadas, mas o alimento na palavra é tão raso que os irmãos ali acabam não crescendo, entendeu? E pregações rasas de Bíblia, elas podem no máximo gerar bons cidadãos, elas podem no máximo gerar religiosos sinceros, mas não gera discípulos de Cristo, porque é a palavra de Deus que tem o poder de moldar a gente, entendeu? É a palavra de Deus que tem esse poder. Então eu procuro uma igreja onde o ensino da palavra seja algo assim marcante no ministério, entendeu? Por isso que eu gosto muito do Luciano Subirá. Ele deve ter os defeitos dele para lá, mas quando ele se propõe a ensinar a palavra, ele ensina mesmo, e eu tenho certeza absoluta que os irmãos da igreja que se reúnem ali, né, com ele, são bem alimentados, são bem nutridos na palavra, e se não cresceram, não foi por falta de palavra, entendeu? Eu não desmereço a importância da Igreja Batista, Assembleia de Deus, Presbiteriana, negativo. São importantes, têm o seu valor como local de culto, porque a igreja somos nós, reunidos, é claro. Como eu disse lá, naquela resposta que eu te dei lá, separadamente não sou igreja. Separadamente, eu sou membro do corpo. E eu só sou corpo quando eu vou, seja lá ou em qualquer outro lugar, reunir com aqueles que são igreja. Teve uns domingos atrás aí, um pouco tempo atrás aí, que eu na hora da ceia lá, eu por estar desigrejada, eu fiquei na dúvida se eu deveria ou não cear. E aí veio aquele incômodo em mim, que se eu não ceasse, era como se eu tivesse como é que fala? Tipo assim, dizendo para mim mesma que eu abri mão de ser parte do corpo de Cristo e que eu não poderia de forma alguma deixar de fazer parte. Aí eu ceei e tenho ceado. E faço isso na consciência de que não estou fazendo errado, porque eu sou parte do corpo. Entendeu? Mas só sou igreja quando estou com eles, pode ser até na beira de uma praia, mas se estamos ali reunidos para louvar a Deus, para ouvir a palavra, para ter comunhão uns com os outros, igreja, entendeu? Esse videozinho longo aqui, só para você ver que os mais curtos são melhores, mas eu não sei, tentei falar aí. Perceba que eu não defendo o estar desigrejado. Perceba que eu não tento tornar conveniente a Bíblia a mim. Eu vejo na Bíblia que é importante congregar, que é necessário congregar. E eu nunca tentei tornar a verdade de Deus conveniente a mim para me auto-justificar. Negativo. A verdade de Deus não muda. É preciso congregar. Mas eu procuro uma igreja onde eu vejo que há comprometimento com a palavra. Onde eu vejo que a Bíblia, ela não é usada apenas como um mero pontapé inicial para as pregações. Hoje em dia é muito fácil ser pregador. Você vai lá, lê um versículozinho da Bíblia, aí depois você fala um monte de coisa, depois no final faz um apelo assim emocionante, muitas pessoas choram, vão lá na frente, mas zero de Bíblia. Entendeu? A Bíblia foi usada ali apenas como um versículozinho ali, um textinho ali, que foi lido ali só para falar que foi lido, né? Mas a pregação em si
sabe? Totalmente vazia de Bíblia, fala de tudo, menos daquilo que se propôs realmente a falar, entendeu? E outra coisa, eu penso que o evangelismo, ele não deve visar o crescimento numérico da igreja. O evangelismo, ele deve visar ganhar almas para Cristo. Para Cristo. Entendeu? Então, se eu prego para alguém e essa pessoa se sente melhor numa Assembleia de Deus, que vá para a Assembleia de Deus, mas essa pessoa tem a responsabilidade diante de Deus de, na Bíblia, ver se tudo aquilo que está sendo ensinado a ela está ou não de acordo com as Escrituras. Ah, foi para Batista? Idem. Ah, foi para Presbiteriana? Idem. Entendeu? Porque essa responsabilidade de procurar saber se o que está aprendendo ou não está ou não de acordo com as Escrituras é individual e cada um tem que ter. Entendeu? Aí não sei se eu consegui responder. A única coisa que eu posso te dizer é que o estar desigrejado não tem amparo bíblico e eu concordo, realmente é errado. Só é igreja reunida. Fora disso, é no máximo um membro do corpo. Entendeu? Quando eu falo em pregações rasas de Bíblia, eu não estou falando a respeito de ter ou não ter curso de teologia. Até porque num curso de teologia, você nem lê a Bíblia, né? Você estuda a fé por outras perspectivas, a arqueológica, por exemplo, né? E, então, eu não estou falando de curso, de ter um diploma de teologia. Eu estou falando em a pessoa ter buscado ter conhecimento, estar buscando cada vez mais conhecimento da palavra, né? Para que ela possa passar aos membros da igreja o alimento que aquela igreja precisa para crescer na graça e no conhecimento. Porque hoje em dia é muito fácil, né? Como eu já falei, é muito fácil ser pastor hoje em dia, né? Você vai lá, lê um versículozinho, fala um monte de coisinha que às vezes não tem nada a ver com aquele versículo ali, psicologia para cá, historinha para lá, um negocinho engraçado para cá, sei lá. E no final das contas faz um apelo emocional, muita gente vai na frente, mas Bíblia mesmo, nada, entendeu? Então eu questiono esse tipo de coisa. Eu não tenho compromisso com placas denominacionais, eu tenho compromisso com o reino de Cristo, entendeu? É óbvio que eu preciso estar congregando. Esse congregar vai ser onde? Vai ser numa batista? Vai ser numa Assembleia de Deus? Não sei. Aquele é um local onde eu possa estar congregando. Entendeu? E devo estar congregando. Entendeu? Isso é óbvio. Entendeu? Não sei. Talvez eu estou sendo repetitiva, mas acho que deu para você entender. Faço distinção entre igreja com I minúsculo, né? E igreja com I maiúsculo. Igreja com I minúsculo é a batista, é a presbiteriana, a Assembleia de Deus, entendeu? Ou seja, aquele local onde a igreja com I maiúsculo se reúne. Essa questão de maiúsculo e minúsculo é só para fazer uma distinção, mas você entendeu, né? Uma outra coisa que eu quero te falar é o seguinte. Eu conheço um determinado pastor por quem eu tenho um grande apreço e, inclusive, ele é um excelente conselheiro, É pregador daquela igreja há mais de 30 anos. E ele é muito querido pela igreja dele, pelo pessoal lá da igreja, né? Aí o que acontece? As pregações dele são rasas de Bíblia. Aí quando ele decidiu querer ensinar a palavra, falou tantos absurdos, demonstrando total conhecimento da palavra. Eu te pergunto, como é que uma pessoa que é pastor de uma igreja há mais de 30 anos pode ter conhecimento tão raso das Escrituras? Só para você ter uma ideia, uma vez ele resolveu fazer um estudo, né? Aí nesse estudo ele já começou bem assim, que Deus fez tudo perfeito, mas o diabo estragou os planos de Deus, colocando o seu... Aí começou a falar da questão lá de Adão e Eva lá. Quem é o diabo
para poder estragar os planos de Deus. Jamais. Aí, e tipo assim, e não só isso, mas tantas outras demonstrações de falta de conhecimento da palavra que ele demonstrou. Uma vez conversando com ele, eu falei uma coisa sobre Jesus que todo cristão já deveria saber, principalmente ele, que tinha mais de 30 anos de igreja. E ele ficou assim, surpreso quando eu passei aquela informação para ele. E eu te pergunto, igrejas assim, onde não há como é que fala? Um empenho em ensinar realmente a palavra, tem ou não gerado religiosos? Porque se as pregações forem rasas de Bíblia, você acha que elas são capazes de gerar discípulos de Jesus? Penso que não. Entendeu? Por quê? Porque o que é capaz de me transformar de dentro para fora, de causar em mim as mudanças que eu preciso que ocorram em mim, é a palavra de Deus. Mas se eu passo 30 anos ouvindo um pastor que não tem conhecimento na palavra, que não busca ter conhecimento na palavra, né? E ele tem mensagens assim, tipo assim, pode ser lindas mensagens, onde é lido só um versículo bíblico, falado um monte de coisinha ali e tal, mas não fala nada daquele versículo, não fala nada daquilo ali, só lê aquele versículo, depois fala um monte de coisinha, conta um monte de historinha, no final faz aquele apelo emocional, muita gente vai na frente. Eu te pergunto, essas pessoas, elas foram tocadas pela ministração da palavra, ou essas pessoas foram tocadas pela beleza daquela pregação? Aí eu te pergunto, a beleza de uma pregação rasa de Bíblia tem poder de causar a transformação que precisa acontecer na vida de um cristão? Ou na vida de uma pessoa que até então estava longe do Senhor e ali chegou para ouvir a palavra? A gente sabe que não, entendeu? Então, isso para mim, mas não só isso, sabe? Mas toda a forma, tipo assim, eu quero ver comprometimento com o reino. Comprometimento com o reino de Deus. Está tendo comprometimento com o reino de Deus? E vou te falar mais uma coisa, tá? Para que você não tire as conclusões precipitadas. Eu não estou desigrejada porque a igreja é composta por pessoas falhas. Negativo. Eu sou falha. E lá tem pessoas tão falhas como eu, ou até mais falhas do que eu, ou menos falhas do que eu. Não é essa a questão. Porque como é que eu posso exigir que as pessoas sejam perfeitas se eu não sou perfeita? Eu não estou falando disso, e você é inteligente o suficiente para saber que o assunto é outro. Eu estou falando daquilo que deve ser, como é que fala? Deve ser determinante num ministério, na vida de alguém que se propõe a subir num púlpito para poder ministrar, para poder orientar um rebanho, né, para poder levar as pessoas à palavra de Deus. Então, aquele que se propõe a ensinar, a Bíblia deixa claro que há de prestar contas a Deus, entendeu? Inclusive, eu tenho um artigo, que, na verdade, esse artigo foi a pregação minha no curso de teologia, né, quando eu, na capela, né? Que a gente, quando faz o curso de teologia, tem a capela. Então, na minha pregação lá na capela, foi a minha pregação. Como é que é o nome? A responsabilidade ministerial daquele que tem o chamado. Agora eu esqueci como é que é o título. Mas mais ou menos isso. Já até postei no grupo Reflexões, entendeu? Então, tipo assim, eu tenho certeza que você vai entender o que eu estou falando. Eu não estou falando de pessoas imperfeitas. Eu estou falando de comprometimento com o reino, de uma igreja que vise realmente isso, um ministério que vise realmente isso. E vou te falar uma coisa, eu achando isso, você pode ter certeza que eu estou lá. Agora, sem isso, é como se eu estivesse me propondo a simplesmente cumprir uma agenda para na minha religiosidade, falar assim, eu estou fazendo tudo certinho, eu participo de cumpro toda a agenda da igreja, mas peraí, mas que igreja é essa? É uma igreja que está fazendo aquilo que realmente deve fazer? É uma igreja que tem compromisso com o reino? Ou é uma igreja que simplesmente está produzindo religiosos sinceros,
mas religiosos. Quando eu ia na Igreja Batista Betel de São Torquato, eu amava participar do culto de manhã em que o pastor Etevaldo pregava. Nossa, ele abria a Bíblia assim e, sabe, ensinava a palavra. E eu, a Malu, a gente olhava uma para a outra e falava bem assim, ó, prepara o lombo que hoje tem, entendeu? E a gente ia com aquele gosto. E ele podia demorar que fosse lá e a gente não estava nem aí. A gente queria era beber, sabe? Daquela palavra que estava sendo ministrada, porque era Bíblia. Ele estava ensinando a palavra. Aí tinha um outro lá, que eu não vou falar o nome, mas você deve saber quem é. Chegava lá, fazia uma pregaçãozinha rapidinha, falava uma coisinha aqui, outra coisinha ali, sabe, sabe aquela coisa rasa de Bíblia? Eu gosto muito dessa outra pessoa, tá? Demais. Admiro ela por outra característica, mas assim, chegava lá com aquela pregaçãozinha rasinha, rapidinha até, de Bíblia. Tem uma vez, inclusive, a pregação durou 2 minutos, que eu ainda falei, caraca, 2 minutos? Ainda falei bem assim, acho que todo mundo ouviu, entendeu? Aí depois fazia aquele apelo, sabe, emocional, e um monte de gente na frente chorando. Aí eu te pergunto, qual das duas produz discípulos de Cristo? Aquela do pastor Etevaldo, que se aprofundava na palavra e tinha aquela preocupação em transmitir conteúdo bíblico para quem estava ouvindo? Ou aquela outra que contava um monte de historinha, um monte de coisinha e a Bíblia era só um pontapé inicial? Obviamente que a primeira, né? Então, é isso que eu procuro, entendeu? Por exemplo, se tivesse por aqui uma igreja com um pastor igual o Luciano Subirá, que tivesse um ministério marcado pela ênfase na palavra, você pode ter certeza que eu estaria congregando. É isso que eu estou buscando. Eu não tenho chamado para ser pastora, né? Se ser pastor ou não é algo que tem respaldo bíblico, eu não vou nem entrar nesse mérito. Não tenho chamado. Se Deus um dia me conduzir para isso, será Ele que conduziu, porque particularmente eu, tipo assim, não tenho essa convicção. Quando eu entro numa igreja, eu não entro numa igreja para ensinar, eu entro na igreja para beber da palavra, sabe? Eu entro como ovelha, entendeu? Querendo ser alimentada, entendeu? E esse alimento tem que nutrir a minha alma, entendeu? Esse alimento tem que ser um alimento de alguém que buscou, porque se você é o seguinte, é muito bonito ter o título de pastor, eu sou ministro da palavra, beleza, mas você é um ministro da palavra que busca conhecimento para poder transmitir? Ou você é aquele ministro da palavra que só sobe no púlpito porque acha que é bonito ser chamado de ministro do evangelho? E aí? Você já parou para pensar em quantos religiosos sinceros a igreja, onde não há uma preocupação em transmitir um alimento sólido na palavra para os fiéis, tem produzido? Para analisar. Muita gente acredita que pelo fato de estar lá, cumprindo as agendas daquela igreja, onde não está sendo ministrado realmente a palavra, está tudo certo, mas na verdade não está, porque é a palavra que gera discípulos, é a palavra que gera mudança, é a palavra que gera transformação. E aí, se não tem a palavra, eu estou ali como uma mera religiosa alimentando a minha religiosidade. Enquanto você está digitando e mandando áudios, eu estava aqui ouvindo, né, os áudios que eu te mandei e também ouvindo os que você me mandou. Esse que já marquei aí com o homem aí, é o que eu estou ouvindo agora, né? Eu confesso que aqueles anteriores eu não ouvi não, tá? Porque até então não havia ficado claro para você a minha resposta. Então eu estou considerando mais esses a partir do qual você entendeu onde é que eu estava querendo chegar com a minha resposta. Porque até então você estava achando que eu estava tentando me justificar por estar desigrejada. Então qualquer áudio seu naquele sentido tipo assim, seria equivocado porque até então você estava pensando dessa forma, entendeu? Aí o que acontece? Esses outros aí, em que posteriores a esses 3 áudios que eu mandei para você, que já deixou claro qual é a minha posição, aí eu já estou ouvindo, né? E porque agora eu sei que você entendeu que eu realmente não estou me justificando.
é importante congregar, é necessário congregar. E eu anseio por congregar. Eu só não quero me colocar numa posição em que eu vá numa igreja em que a palavra não esteja sendo enfatizada só para cumprir aquela agenda e alimentar a minha religiosidade. Entendeu? A partir de agora eu vou falar com você só através de áudios. Aí você manda áudio, eu respondo com áudio. Você manda áudio, eu respondo com áudio. Quanto mais longo, você sabe que cansa um pouquinho mais, né? Mas vai ser assim daqui pra frente, beleza? Quando você lê lá no livro de Atos a respeito dos cristãos de Bereia, os bereanos, você vai ver que Paulo fala, né, o autor, que acredita-se ser Paulo, fala que eles foram tidos como mais nobres que os demais. Por quê? Porque eles tinham aquele cuidado de saber se tudo aquilo que lhes estava sendo ensinado, e olha só, quem estava ensinando era Paulo, tá? Estava ou não de acordo com as Sagradas Escrituras. Paulo ensinando e eles ali, confirmando para ver se era aquilo mesmo. E por causa disso, eles foram tidos como mais nobres do que os demais. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque se eu não tenho esse cuidado e vou lá e aceito qualquer coisa, eu não estou sendo verdadeiramente cristã, eu estou sendo religiosa, entendeu? Para que eu seja verdadeiramente cristã, eu preciso ter certeza que aquilo que está sendo transmitido para mim está em conformidade com a palavra. Eu costumo dizer o seguinte, a correta interpretação bíblica, ela tem que seguir os seguintes critérios. Primeiro, você tem que entender que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, tem um único tema central. Se você for olhar de Gênesis a Apocalipse, o tema central é o plano de Deus para a salvação da humanidade. Segundo, você tem que entender, e inclusive o autor do livro aos Hebreus fala isso, que tudo no Antigo Testamento aponta para Jesus. Porque nele se cumpre a lei e os profetas. Por isso é que o autor do livro aos Hebreus fala que a lei são sombras das coisas futuras, se referindo àquele que haveria de vir, no caso Cristo. Entendeu? Tudo interessante. Eu vou até mandar para você um textinho que resume muito bem isso aqui. Daqui a pouco eu vou mandar para você. Eu tenho ele salvo aqui no WhatsApp. E você tem que entender também o seguinte, que de versículos isolados da Bíblia pode-se criar N religiões, N heresias. E isso acontece justamente por quê? Porque a pessoa busca uma interpretação que não está em conformidade com o todo. Então, se a minha interpretação ela se choca com o todo das Escrituras, já tem um problema aí. Né? Já tem um problema aí. Na Bíblia existem situações de aparente contradições. São aparentes por quê? Porque na verdade não são contradições. Elas parecem ser contradições. Por exemplo, quando a Bíblia fala sobre a predestinação e fala sobre o livre-arbítrio, parecem duas coisas, né, totalmente antagônicas, parecem duas coisas totalmente opostas, né? Mas na verdade ambas as coisas são verdades. E onde está a real interpretação disso aí? Em considerar as duas verdades. E você deixar a Bíblia, ela mesmo te dar a resposta. Porque a Bíblia responde à própria Bíblia. Entendeu? E o meu livro, na verdade, é fruto disso, né? Nas aparentes contradições do relato bíblico, que fala que Jesus é Deus e que ele é filho de Deus, eu encontrei a verdadeira resposta. Por que ele é Deus? Por que ele é 100% Deus? Por que ele é eterno? Por que ele é tudo aquilo que a Bíblia afirma a respeito dele? Mas para isso eu tive que deixar a Bíblia responder a própria Bíblia. Quando você não tem esse cuidado e você, seleciona uma verdade bíblica em detrimento da outra, cair numa heresia acaba sendo uma consequência, né? Porque Deus não vai contra a palavra dele. E aquilo que é difícil, por exemplo, existem coisas na Bíblia que eu confesso para você que eu tenho dificuldade de entender. Quando fala, por exemplo, algumas coisas da lei, né, que fala lá, né, de como deveria proceder em relação a algumas situações lá que a pessoa transgredisse a lei, eu tenho algumas dificuldades. Eu não saio por aí espalhando as minhas dúvidas para
as pessoas, eu não saio por aí vomitando as minhas dúvidas nos ouvidos das pessoas. Chego para Deus e falo: Senhor, eu tenho essa dificuldade, e deixo nas mãos de Deus. E foi assim que o meu livro surgiu. Eu chegava para Deus, eu comecei a questionar. Hoje não tenho dúvida, mas eu comecei a questionar a divindade de Jesus, ao invés de sair por aí: será que Jesus é Deus mesmo? Não. Eu cheguei para Deus e falei: Senhor, eu tenho essa dificuldade. Senhor, eu tenho essa dificuldade. E deixei Deus agir. Então, a gente tem que ter esse cuidado, entendeu? A gente tem que ter essa perspectiva de saber que Deus, Ele tem compromisso com aquilo que Ele diz, e a Bíblia responde a própria Bíblia, entendeu? Então, se eu entendo que tudo no Antigo Testamento aponta para Jesus, qualquer outro ensinamento que contrarie isso aí já está errado. Já é anátema, como diz Paulo, entendeu? Então, como foi que eu comecei a buscar? Inclusive, eu tenho até aqui um estudo que, na época eu estava com o braço quebrado, foi até maluco, digitou para mim, eu ia falando, ela digitando. E quando eu olho hoje para esse estudo, eu vejo, gente, como de lá para cá o meu conhecimento cresceu, porque o estudo tá assim, tá fraquinho, e de lá para cá o meu conhecimento cresceu. Mas cresceu por quê? Quando eu entendi que eu tinha um chamado de Deus, que não é para ser pastor, mas é para ser evangelista, eu pensei assim: peraí, se Deus está me chamando, eu tenho o dever de conhecer a palavra. Como é que eu vou pregar se eu não busco ter conhecimento? E outra coisa, nem tudo aquilo que você ouve nas redes sociais de pregações, você pode confiar. Por exemplo, existem excelentes pregações na internet, excelentes pregadores na internet, onde a ênfase é muito grande na prosperidade. Os caras falam coisas assim, sabe? Mas você vê que a ênfase deles é prosperidade. Parei até de ouvir. Por quê? Porque eu não busco a Deus por aquilo que Ele me dá. Eu busco a Deus por aquilo que Ele é. Quando eu estava na Igreja Batista Betel de São Torquato, foi um período que no meu ambiente de trabalho eu evangelizava muito, principalmente porque eu trabalhei à disposição naquela época do Juizado da Infância e Juventude de Vitória. Eu estava trabalhando, né, à disposição do Juizado da Infância e Juventude de Vitória, onde eu tinha muito contato com menores infratores. E eu pregava muito para eles ali no meu ambiente de trabalho, a ponto de o próprio juiz, né, reconhecer a importância de eu estar ali. Inclusive, quando tentaram me tirar de lá, ele chegou até a mostrar para mim o ofício que ele estava mandando para o governador, falando da importância do meu trabalho ali. Justamente por causa disso, né? Aí, beleza. Então, eu levei vários, inclusive, a visitar a Igreja Betel de São Torquato. Teve um dia que tinha tantos lá que o pessoal lá ficou até bem preocupado, né? Mas eu acho assim, a igreja é local para isso mesmo. É local para pessoas que estão precisando de luz, né? Nós precisamos de luz, precisamos de cura, precisamos daquilo que só a palavra pode nos trazer. Aí beleza, né? Então naquela época, eu estava assim, nesse ambiente de trabalho meu, eu estava muito focada no evangelismo, entendeu? Aí eu me recordo que um dia, lá na Betel de São Torquato, eu me recordo que um novo convertido chegou para mim e falou bem assim, que eu conversava muito com eles, né? Tinha muito contato com os jovens ali e acabava tendo muito contato com eles, né? E aí eu me lembro que um dia, um chegou para mim e falou bem assim: Giane, queria te fazer uma pergunta. É possível que uma pessoa que fala em línguas, tá, tem dom disso, dom daquilo e tal, essa pessoa, ela seja um mau caráter? Eu falei: com certeza. A igreja de Corinto é um grande exemplo disso. A Bíblia fala que não faltava àquela igreja nenhum dom, ou seja, tinha todos os dons. Profecia, dom de línguas, dom de interpretação, dom de ensino, dom de tudo. Tinha todos, a Bíblia afirma que eles tinham todos. E, no entanto, se você for ler a carta de Paulo aos Coríntios, você vai ver que aquela igreja tinha um sério problema moral, né? Moral, né? Ou seja, aí eu virei para ele e falei o seguinte: quando você busca crescer na graça, o que acontece? Você está buscando o quê? Está buscando unção, está buscando dons, beleza? Mas o conhecimento, o crescimento no conhecimento vem da palavra. Então, se você busca dons, se você busca unção, mas você não busca crescer no conhecimento da palavra, você cresce na graça, mas o conhecimento na palavra, que é aquela que é capaz de
de transformar o seu caráter, de transformar realmente a sua vida de dentro para fora, não acontece. Então é por isso que muitas das vezes a gente vê pessoas que têm muitos dons, né? E que têm sérios problemas de caráter. Por quê? Porque não buscou crescer também no conhecimento, né? Então isso daí mostra o quanto buscar o conhecimento na palavra é importante. Isso aí mostra o quanto pregações que são muito fundamentadas na Bíblia são importantes para criar verdadeiros discípulos, entendeu? Então, se lá na igreja você só foca no tem um anjo aqui, não sei o quê, Deus vai te dar a bênção, é hoje que vai ser sua vitória, né? Você precisa buscar o dom de línguas, isso e aquilo, mas você não passa Bíblia para aquelas pessoas, não vai dar certo. Porque o conhecimento, para ser equilibrado, tem que ser dos dois. Eu tenho que buscar o conhecimento na graça, mas também no conhecimento, entendeu? E aí eu virei para ele e falei, então com certeza uma pessoa que fala em línguas, que tem dom disso, dom daquilo, dom de visão, dom de não sei o que, dom de profecia, ela pode ser um mau caráter. Buscou ou não ter conhecimento da palavra? Buscou ou não deixar a palavra trabalhar no seu caráter? Se buscou, está sendo trabalhado. Se não buscou, não vai ser. Se pregações rasas de Bíblia geram religiosos, e geram realmente, eu te pergunto, o que é mais fácil, quem é mais fácil se convencer de que está perdido? Um religioso sincero ou alguém que está lá na lama do pecado? O cara que está na lama do pecado sabe que está perdido, mas o religioso sincero acredita que está tudo certo e corre a passos largos do inferno, achando que está no caminho certo. Então, por aí você vê o quão é fundamental. Se você quiser um dia ser um pregador da palavra, um pastor, um ministro do evangelho, entenda isso. Você só vai ser bênção para os fiéis da igreja onde você estiver pastoreando, se você tiver o cuidado de buscar o conhecimento da palavra para você poder transmitir. Entendeu? Uma leitura da Bíblia que, na minha opinião, ela facilita muito adquirir esse conhecimento é a leitura temática. Porque existem duas formas de leituras da Bíblia. A leitura panorâmica, que é aquela de Gênesis a Apocalipse, que você faz a leitura dela toda para ter uma visão panorâmica da Bíblia. Mas a leitura temática é a que mais te dá conhecimento. Por quê? Porque você pega bem assim, vamos supor, você vai pegar o tema salvação. E aí você vai ver na Bíblia tudo aquilo que a Bíblia, não necessariamente tudo aquilo, mas você consegue fazer um apanhado na Bíblia sobre aquilo para você ter uma compreensão exata do que a Bíblia fala sobre isso. E por aí vai, você escolhe o tema e aquele tema você procura ensinar na Bíblia, lembrando que sempre tendo aquela consciência de que tudo no Antigo Testamento aponta para Jesus. E que tudo... que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, tem um único tema central, o plano de salvação para a humanidade. O plano de salvação de Deus para a humanidade, para a salvação de todo aquele que crê. Né? Então, se você tem esse cuidado, você vai ser uma bênção como pastor. Mas, se não, você vai ser simplesmente um multiplicador de religiosos. Entendeu? Já viu falar daquele livro Crentes que Precisam de Salvação? Tem a ver com isso. Tem a ver com religiosos sinceros, que realmente acreditam que por estar cumprindo a agenda da igreja... Eu não estou dizendo que não deve cumprir. O problema não é cumprir a agenda da igreja. O problema é quando você acha que vida cristã se resume nisso. Quanto ao curso de teologia, a todo interessado em fazer o curso de teologia, eu diria o seguinte... Antes de querer fazer um curso de teologia, busque duas coisas: experiência com Deus e conhecimento da palavra. Porque sem isso, a possibilidade de perder a fé é grande. Mas quando você tem essas duas coisas, isso é o nó na ponta da corda. Entendeu? Porque você vê a fé de uma outra perspectiva. Entendeu? Diferente daquela que você já está acostumado.
Quando você tem essas duas coisas, aquele curso de teologia, ao invés de ser uma coisa ruim na sua vida, se torna uma grande bênção. Entendeu? Por quê? Porque você buscou essas duas coisas que são primordiais ter antes de você querer fazer o curso de teologia. Experiência com Deus e conhecimento da palavra. Olha só como é que a religiosidade é um perigo constante na vida do cristão, porque é uma linha muito tênue. Então, o religioso sincero é um grave problema, né? E alimentado por essas pregações vazias de Bíblia. Olha só para você ter uma ideia. Por exemplo, uma pessoa que todos os dias tem o seu momento de oração e até de jejum, mas no seu viver diário, passado aquele seu tempo de oração, vive como se não tivesse consciência cristã. O seu momento de oração é comunhão com Deus ou é religiosidade? Autoexame, entendeu? E não cabe nem a mim, nem a você, nem a ninguém julgar, mas cabe a cada um se autoexaminar. Né? É necessário estar na igreja, é necessário participar das atividades da igreja, não tenha dúvida. Mas trato isso como um cumprimento de uma agenda e por isso está tudo certinho, ou porque quero ser atuante no reino de Deus, ou porque quero primar pelo crescimento, né, do reino, porque quero primar por espalhar
a verdade de Deus ao mundo, né? Porque quero levar isso ao mundo. Então esse autoexame ele é necessário, né? Julgo não os pecados alheios, não devo, não posso, mas julgo o pregador se me traz ou não aquilo que a palavra me traz. E julgo a mim mesma se estou ou não sendo uma religiosa, ainda que sincera. Em relação a isso que você falou sobre será que Deus não me quer naquele local todo corrupto, todo não sei o que, todo tal, né? Concordo com você, pode ser essa a vontade de Deus, mas o estar ali fazendo a diferença, com certeza, entendeu? E sempre consciente de que a sua responsabilidade de buscar ter na palavra a certeza de que aquilo que você está recebendo está ou não de acordo com ela, é sua, não é de mais ninguém, entendeu? E ser ministrador da palavra, ter aquela consciência de que quem ministra tem o dever de buscar ter conhecimento, para que possa produzir discípulos, e não religiosos sinceros. O parâmetro para poder eu saber se está certo ou errado é o parâmetro dos bereianos lá. Lembra dos cristãos de Bereia? É o seguinte, está ou não de acordo com a palavra? Entendeu? Então aquilo que a palavra nos dá é o guia. É por isso que Jesus falou, examinai vós as escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna e são elas que de mim testificam. Entendeu? Esse é o parâmetro. Então não adianta eu querer ficar achando assim, se um dia Deus quiser, ele vai me revelar através do Espírito Santo. Não, ele já está revelando através da palavra e cabe a cada um de nós o dever de procurar saber se o que estamos recebendo está ou não de acordo com ela. Com relação ao que eu falei sobre a igreja em Aracruz, que eu pretendia ir e acabou que eu não fui, até por uma situação que eu acho até que foi de Deus, eu não ir, eu quero deixar claro aqui no grupo uma coisa. É uma excelente igreja, inclusive um pastor muito comprometido, disso eu não tenho dúvida. Porém, quando eu fui nessa outra pequena aqui, que eu vi que há ali uma necessidade grande de pessoas para ajudarem no trabalho, eu considerei a possibilidade de ser de Deus e eu ficar nessa outra. Mas eu quero deixar claro que aquela outra lá é uma igreja cujo pastor eu muito admiro. E eu percebo que realmente há nele um comprometimento com a palavra, entendeu? Só quero deixar essa consideração aqui, para que não haja dúvidas.